Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz. E hoje estamos dando sequência na nossa trilha especial junto com a galera do Simplifica Mais. Lembrando que esse aqui é o nosso segundo episódio e a gente já começou a trilha falando sobre experiência do cliente. Se você ainda não ouviu ou não assistiu, tem link na descrição deste podcast. Hoje, gente, nós vamos falar sobre a briga, a famosa, famigerada briga comercial e financeiro. E aqui estão Rica e Thaís para falar com a gente sobre o tema. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Para quem tá dando play na primeira vez aqui e não ouviu o nosso primeiro episódio, contextualizem pro amigo ouvinte, pro amigo ouvinte. Quem são vocês? Então, eu sou a Thaís, né? Mais conhecida pela galera do Simplifica Mais como Tá. Tá. Trabalho há algum tempo já na área comercial, com gestão comercial, dentro da indústria, né? Já passei pelo têxtil, alimentício, plástico. E hoje, dentro da plataforma Simplifica Mais, eu sou coordenadora do time de sucesso do cliente. Legal. Seja bem-vinda, Obrigada. Tá? Bom, Rica. eu sou o Rica, sou um dos fundadores da plataforma Simplifica. Tenho um background de tecnologia, aí, há 15 anos trabalho com desenvolvimento de software. E a plataforma Simplifica é resultado aí de vários projetos que a gente fez e várias ineficiências já que a gente encontrou aí pelo caminho e acabou produtizando isso e está muito feliz de conseguir distribuir hoje aí para todo o mercado. Legal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Papo de Vendedor. Obrigada. Tá? Hoje, para a gente começar a aquecer, né, a gente vai falar sobre a famosa briga entre comercial e financeiro. E a minha pergunta é, quem vence essa batalha? É uma pergunta bem difícil, né? É engraçado quando a gente fala sobre comercial e financeiro, porque ao mesmo tempo que ambos são muito próximos, eles são muito distantes de perfil, né? Tanto o comercial quanto o financeiro, ele está muito próximo do resultado da empresa, né? Do recurso financeiro da empresa, né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm perfis totalmente diferentes, né? O comercial quer vender, é um risco, né? O financeiro quer receber, é uma cautela. Então, eles têm perfis muito distintos, mas cada um com as suas metas e com os seus indicadores, né? Enquanto o comercial tem uma responsabilidade de aumentar a carteira de cliente, pulverizar o produto, abrir novos negócios, cara, o financeiro precisa receber, precisa cuidar do prazo médio de pagamento, da inadimplência da empresa. Então, isso acaba, sim, gerando conflitos muito grandes, né? Porque cada um está voltado para o seu interesse dentro do negócio, né? Então, dizer quem vence ou quem não vence, eu acho que não é esse o direcionamento, né? Eu acho que a empatia de ambos e entender que os dois são responsáveis pelo resultado como um todo e que o cliente está no meio desse bolo todo, né? E a empatia é o que ajuda a definir responsabilidades, não vencedores, né? Boa, responsabilidades e não vencedores, Rica. É verdade. E a gente vê muitas vezes esses times contra, né? Eu já briguei muito com o financeiro, você não tem noção. A gente visualiza isso muito, assim, né? E obviamente que, entendendo que todos pertencem à mesma empresa, a gente devia ter todo mundo trabalhando na mesma direção, né? Com o mesmo propósito. Mas a gente vê muito essas áreas brigando, né? A gente já ouviu piadinhas, assim, do financeiro ser área de prevenção à venda, né? Então, fala, poxa, será que é? Será que não é, né? Mas com certeza Com certeza é. Não. Eu ia dizer que com certeza tem os seus motivos, né? Sim, eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Todo mundo acaba tendo os seus motivos. E a gente já viu situações também, assim, de comercial comemorando que bateu a meta e financeiro falando, quero ver receber, né? Vender é fácil, receber que é difícil, né? Então, a gente sabe que existe esses conflitos dentro da organização, né? E o quão importante é a gente trabalhar eles, né? A organização que ela convive e talvez alimente esses conflitos, de certa forma ela não vai estar trabalhando para ir para frente, né? Ela só vai estar se tornando mais ineficiente, tem forças puxando a corda para direções opostas, né? Cara, eu tenho uma teoria, eu vou expor aqui, não sei se eu deveria expor, mas eu vou expor. Eu acho que existe essa rincha, existe essa briga, cara, porque
Se você parar para pensar, o departamento financeiro paga os vendedores. Então, assim, eu já vi empresa em que o financeiro ficava bravo com o time de vendas, porque, porra, meu, como é que eu ganho X? E aí eu tô pagando aqui pro Rica 12X, né? E a gente trabalha na mesma empresa, a gente trabalha, tem às vezes o mesmo tempo de casa, ele trabalha no andar de cima, eu trabalho no andar de baixo, a gente toma o mesmo café, usa o mesmo banheiro, e por que ele ganha 12 e eu não ganho, e eu não, né? Eu acho que existe essa treta por causa disso. Você vê, a área de prevenção a vendas, né? É uma piada do comercial, mas... Porra, eu bati a meta, tô comemorando, aí o financeiro vira e fala assim... Pô, quero ver receber... Sabe? Parece aquela coisa assim... Ah, vamos pra praia aí, vai chover? Não, né? Fica querendo sempre minar um pouco, cara. Eu acho que é isso. Não sei vocês. Eu acho que existe, é um ponto bem observado e citado. Polêmico. E polêmico, porque muitas vezes, principalmente, a força de vendas é comissionada, e isso faz uma remuneração maior, né? E também a motivação, muitas vezes, do vendedor é essa. Uhum. É um comissionamento, é uma bonificação. E aí existe, sim, essa comparação, né? E aí, certo ou errado, é o que a gente falou ali no início, né? São responsabilidades, né? Uhum. Mas eu acho que é um ponto, sim, de observação. Mas também eu acredito muito nesses papéis, né? De risco e cautela, que eu falei no início, né? Então, todo mundo está dentro de uma empresa e se não está, deveria estar preocupado com o seu trabalho e o seu resultado, né? Apresentar os seus indicadores, apresentar o seu trabalho como um todo e a gente se defende nisso, né? Se guiando por uma meta, se guiando por um indicador. Então, quando a gente olha um setor financeiro, ele se sente responsável pela saúde da empresa, né? Sim. Então, muitas vezes ele olha para alguns clientes e, cara, é risco, não dá, né? Mas também, por outro lado, a gente tem a responsabilidade do vendedor de o quê? Trazer negócio para dentro da empresa. Assumir riscos. Assumir riscos, né? Então, eu acho que o ponto é cuidar do ranço, né? Daquele ranço coletivo, ou daquele ranço já pré-fixado que existe. Cara, tem muitas vezes, e eu já vivi isso dentro da área comercial, de se tornar um ranço, um setor contra o outro, e aí não ser mais uma análise estratégica de responsabilidade. Não, eu não vou liberar essa análise de crédito, porque realmente esse cliente tem um risco para a operação como um todo. Mas passa a ser, eu não vou liberar esse crédito porque eu não gosto daquele cara. Aquele cara me incomoda. Os clientes dele, da carteira dele, me incomodam. E aí a gente já não está mais falando de operação e de resultado. A gente está falando de uma coisa mais pessoal ou Sim. até nada profissional, vamos dizer assim, né? Zero. E eu acho que isso acontece muito também. Então, a gente fala, né? A gente até conversou bastante, né, Rica, sobre isso. Cara, quem gosta de cobrar cliente? Mesmo que o cara trabalhe na área financeira, eu tenho certeza, se a gente perguntar aí para muitos profissionais do setor financeiro, vai falar, cara, o que eu menos gosto dentro da minha atividade é ficar cobrando cliente. Cara, é uma coisa chata se a gente for pensar, né? Sim. Causa um incômodo, né, pessoal? Assim, pô, tem que ligar pro cara, tem que falar com o cara, tem que cobrar o cara para pagar, né? Então, às vezes, isso ele já não tá mais feliz com aquela atividade que ele executa. E aí, às vezes, por determinado motivo, ele já tá com ranço daquele vendedor. E aí, por infelicidade, a carteira daquele vendedor, cara, tem muito cliente inadimplente que não paga. E aí, vai potencializando esses conflitos que se tem, né? Então, eu acho que um pouco desse dilema está em o que a gente falou, em responsabilidades. Mas essa responsabilidade tem que estar à frente do negócio e não criando um ranço coletivo ou algo improfissional, né? Sim. Eu gosto do que você falou, porque a gente tem que ter muita responsabilidade no nosso dia a dia. Eu tô falando do vendedor, né? Se você percebe que o que você vendeu para um cliente que ele não está pagando, às vezes não é tua obrigação cobrar. Mas eu acho que é de bom tom você ir lá e falar assim, cara, me conta, o que aconteceu? Eu tô sabendo, não tô aqui pra te cobrar, eu tô aqui pra trocar uma ideia com você e entender o que aconteceu que você tá com X mil reais aberto aqui na empresa. Eu não posso vender de novo pra você, eu não tô gastando meu tempo, eu tô investindo meu tempo pra entender. Foi algo pontual, foi um deslize, ou, pô, o que aconteceu, cara? E
E se a gente traz essa informação para o financeiro de uma forma muito mais real, de uma forma... Ó, cara, eu tenho esse cliente que eu atendo tal, ele teve um problema com o cliente dele, não é legal ele atrasar, a gente sabe tal, mas é algo pontual. Você pode cobrá-lo tal, mas, cara, será que não tem como isentar da multa ou dos juros? Será que não tem como liberar para ele comprar pelo menos à vista com a gente, pra gente não perder a relação? Existe existe esse conflito entre comercial e financeiro. Eu mesmo comentei, já quase saí na mão com o departamento financeiro, não me orgulho disso de forma alguma. Já quase briguei com o cara da logística, também não me orgulho de... Esse foi quase, muito quase mesmo, tiveram que segurar a gente. Mas assim, cara, hoje eu vejo que eu poderia ter mais responsabilidade no cliente. Não cobrar, mas chegar lá e falar assim, cara, e aí, o que aconteceu? Eu acho que isso... A maturidade profissional vai trazendo pra você isso, né? E quando a gente tem dentro de uma organização áreas que elas vão ficando sobrecarregadas ou vai acumulando coisas, funções. Às vezes a gente tem esse problema, né? Vem aquilo ali desencadeia uma atitude que não foi legal, né? Obviamente que a pessoa que não está trabalhando com base no interesse da empresa, ela não está sendo profissional, né? Isso é um problema aí de pessoa mesmo, né? Não é um problema que tem que ser tratado pela organização, mas é um problema, muitas vezes, até de desvio de conduta. Sim. Né? Mas quando você está colocando o interesse da organização na frente e, principalmente, você não está trabalhando numa situação de estresse muito alto, né? Porque uma coisa é você receber uma negativa ali de um crédito para vender para um cliente, de um financeiro que parou e conseguiu analisar com cautela. Conseguiu dedicar um tempo de qualidade para isso. Outra coisa é você receber uma negativa de um financeiro que está sobrecarregado, cheio de coisa para fazer, um monte de gente pedindo de vários os lados, né? Vindo coisa de todos os lados. Na dúvida, ele nega. Entendeu? Então, é muito interessante a gente olhar para nossa máquina de vendas e não esquecer que eu preciso ter um financeiro saudável ali para trabalhar em parceria, para trabalhar em conjunto com ele. Sempre quando a gente fala de ter tempo de qualidade para lidar com as situações e com os problemas, é muito mais gostoso você ter um financeiro que você pode ir ali com ele e discutir uma situação junto. Esse é um cara bom, esse cliente aqui ele se enrolou, né? Vamos isentar ele da multa, dos juros. Foi a única vez que isso aqui aconteceu, isso aqui vai ser bom pra gente construir um relacionamento com ele dali em diante, né? Então a gente passa a ter duas áreas trabalhando de forma estratégica para manter e continuar com aquele cliente na carteira. Assim como vai acontecer o momento de falar, cara, esse cliente aqui, se a gente entregar mais produto para ele, a gente vai ter mais prejuízo, né? E tendo mais prejuízo, problema para a organização, para o resultado da organização, né? A empresa ela tem que estar saudável, tem que sobrar dinheiro em caixa, tem que dar lucro, ela tem que crescer, né? Então, a partir do momento que a gente tem essas áreas trabalhando em sinergia e com tempo para fazer as tarefas de forma adequada, a gente começa a mitigar problema. É muito fácil duas áreas estressadas brigarem. Sim. Isso é uma coisa importante pra gente olhar. Como é que tá a carga de trabalho disso? Meu financeiro e meu comercial sempre se brigam. Tem um financeiro sobrecarregado, um comercial sobrecarregado, né? Tá todo Qualquer mundo... faísca é Exatamente. incêndio. O fogo pega, né? O fogo pega. É isso aí. E quando a gente olha para construção de relacionamento com o cliente, né? Tem até uma brincadeira, o comercial constrói, o financeiro destrói. Como é que a gente... agora há pouco a gente estava falando sobre a correlação entre o departamento comercial e o financeiro, né? A gente falou muito da relação entre eles, o lance da empatia. Você trouxe a empatia, que foi algo que você falou no nosso primeiro episódio, de se colocar no lugar e tudo mais. Mas agora eu quero colocar um terceiro elemento nessa equação, que é o cliente, né? Porque nem sempre o cliente tem, ou deve ter, talvez, acho que essa é uma boa pergunta, se ele deve ou não ter, empatia com alguém ligando pra falar, você não pagou o boleto, tá atrasado. Às vezes a tonalidade tá errada da cobrança, o cara, se sente mal. Como é que a gente faz pra melhorar essa triangulação, né? Nosso cliente, o departamento comercial e o departamento financeiro. Acho que assim, a gente, como comentou antes, tem perfis bem diferentes, né? Enquanto o cara do comercial, ele é muito comunicativo, empático, ele se coloca no lugar do cliente e trata aquilo com mais leveza, a gente tem perfis muito analítico, frio dentro do setor financeiro. Ok, é o perfil do setor. Também não dá pra gente ter um bando de comercial lá, festa, vamos tudo liberar tudo, tá tudo 10, vamos bater a meta do mês. Análise de crédito necessário. É só sim, né? Sim, não, isso aqui fechou, ele vai, né?
Então, é necessário. Então, a gente entende que cada setor tem a sua particularidade, seu perfil de trabalho, né? E aí, quando a gente olha para isso e enxerga o cliente ali no meio do todo, vai ter momentos em que a gente vai ter que suprir com o nosso relacionamento comercial para que a cobrança do financeiro não destrua isso. Certo. O segredo disso é difícil, né? Mas à medida que a gente tem o cliente, a experiência dele muito bem casada com o nosso negócio, ele vai entender que a cobrança é necessária muitas vezes, né? E aí, às vezes, a gente também que vai ter que colocar o chapéuzinho do financeiro e falar, ó, amigo, realmente, nesse momento, assim, pô, a empresa precisa... É um negócio, sim, né? A gente precisa receber, a gente precisa... Mas eu quero ainda continuar te atendendo e, por isso, vamos resolver da melhor forma. Eu acho que a empatia de você querer ajudar em certos momentos, a área comercial querer ajudar o financeiro, mostra para o financeiro que a gente também está preocupado com o resultado da empresa e mostra para o cliente também que, cara, existe esse problema, a gente precisa resolver, porque eu quero continuar que você continue na minha carteira de clientes, como vamos resolver isso da melhor forma, né? Acho que talvez não tenha uma receita bem desenhada para isso acontecer, mas acho que a gente pensar que o cliente é foco e o relacionamento com ele é primordial e como a gente constrói, porque vão ter momentos bons e momentos não tão bons assim, eu acho que é a peça também chave do negócio, sabe? Vai ser necessário o financeiro cobrar em certos momentos e a gente não vai conseguir fugir disso, né? E aí, é até bom. E é até bom. É até bom, porque às vezes o cliente, eu já trabalhei com um cliente assim, ele precisava de uma trancada no financeiro, porque senão ele não ia pagar. Exato. Ou ele atrasou, eu falei assim, eu vou atrasar mais um pouco para ver se ele me isenta a multa, juros e tudo mais, Existe um momento de impacto. Isso. E claro que também o time financeiro tem que estar bem... não é porque ele é frio e analítico, ele precisa ser grosseiro ou destruir todo aquele relacionamento que o comercial criou, né? Sim. Então, eles também precisam de treinamentos, eles também precisam de até indicadores que mostrem a satisfação do cliente como um todo, talvez uma pesquisa, né? Que aponte os gaps que possivelmente pode se ter e pode serem resolvidos, né? Mas eu acho que fugir desse conflito 100% a gente nunca vai conseguir fugir. Mas a gente consegue ser empático, se colocar no lugar do outro e arranjar formas para que isso seja mais leve, né? Assim, eu vejo dois cenários aqui. O primeiro cenário é um cenário onde você tem ainda... existe aquele conflito, existe aquela disputa, existe aquela tensão, né? Mas você consegue conversar com a pessoa. Você consegue tomar um café, você consegue... De repente, se você vai almoçar com mais de num grupo, você senta do lado, você fica confortável e tudo mais. Nesse primeiro momento, eu acho que vale também o vendedor dar um toque no comercial, né? E que nem você falou, o vendedor ele é um cara mais expansivo, ele é um cara mais comunicativo, ele trabalha com muita facilidade usando empatia, né? O financeiro, via de regra, ele é uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais racional, não vê muito o lado emocional para tomar decisões e tudo mais. Ele é assim na vida dele, não é porque ele é assim na empresa. Se o cara vai comprar um sofá, ele vai ser racional comprando um sofá, comprando um computador. Ele não muda. Eu vou sair daqui, eu não sou mais financeiro. Agora, né? Não, ele é assim. E por isso que talvez ele tenha optado por uma carreira financeira. Agora, se você chega e você bater no papo, você dá um feedback pra ele, fala assim, cara, ó, Rica, na hora de você cobrar e tudo mais, cara, toma um pouquinho de cuidado com a sua tonalidade, né? Às vezes a conversa abre, falando assim, olha, eu entendo que pode ter tido alguma dificuldade, tá? Quer dizer, você dá uma dica ali, tipo assim, como ele pode exercer o trabalho dele e até ter mais resultado, porque às vezes ele dessa forma, ele consegue ter muito mais resultado do outro lado, ou seja, a pessoa tá devendo, acaba acertando a conta e tudo mais. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando você tem uma situação super delicada, né? É como eu presenciei num cliente nosso, um cliente que trabalha com distribuição de aço, onde o financeiro e o comercial, eles assim, cara, você tem que entrar com muito cuidado na sala, porque qualquer faísca é um incêndio daqueles que não tem, o bombeiro não recupera. Ele fala assim, deixa apagar sozinho, né? Então,
a diretoria acaba sendo envolvida, fulano de tal não aprovou o crédito, aí fala pro diretor, o diretor vai no outro diretor e vira porrada de diretor. Cara, é um ambiente difícil, né? É um ambiente difícil porque além do vendedor vender, a impressão que passa é que o vendedor tem que vender internamente, né? E aí quem sofre, gente, acho que o nosso papo tem que ir por esse lado. Quem sofre? O cliente. Porque o vendedor vendeu para ele de manhã, falando que talvez a entrega sairia antes do meio-dia, e aí, antes do meio-dia, o financeiro nem analisou a solicitação de aumentar o crédito do cara em 10%. Ou o cara fala, não, eu preciso de balanço, preciso de DRE dos últimos 3 anos. O cara fala, imposto de renda. O cara fala, louco, meu, mas é só 10%. Imagina se fosse 70% e tudo mais. Nesse ambiente, é muito mais difícil você sustentar, porque você não vai almoçar com o cara. Se ele tá no café, você vira, né? Você pode ter a maior boa vontade no mundo, cara, mas você não quer cruzar com a pessoa pra não ter a faísca. E aí, quando você vai, você toma maracujina, né? Eu vou descer pra falar com o financeiro. Você toma maracujina pra você ir falar com o financeiro. É foda quando você trabalha assim, cara. Eu nunca tive, graças a Deus, nunca tive essa dificuldade. Mas eu acho que nesse ponto, o amigo ouvinte tem que entender que quem sofre é o cliente. E eu acho que tem que ter uma abordagem ali com o dono da empresa ou com o gerente. Ele fala assim, olha, me ajuda porque quem tá sofrendo é o cliente. Ele falou que ia receber, sei lá, depois do almoço e são 5 horas da tarde, eu não consegui colocar o pedido no sistema, talvez nem saia amanhã, o cara vai ficar puto, vai comprar do concorrente e aí todo mundo perde. Eu acho que essa seria a nossa visão para não ser prevenção de vendas, né? Exato. E assim, até você falando, Leandro, lembrei de outro exemplo que acontece muito nas empresas, que gera muito conflito. Um comercial passar uma análise de crédito, por exemplo, o financeiro bloqueia esse mesmo comercial, ou o gestor comercial vai direto pro diretor e o diretor aprova. O diretor né? dá canetada. Putz, depois disso, esse cara do financeiro quer te matar, te odeia, não quer... Então, assim, né? Porque, eu disse não, eu fiz a minha análise baseada na política, muitas vezes da empresa, e eu entendi que aquilo era um risco. E aí, o cara lá do comercial foi direto no diretor e o diretor explicou, mostrou o ponto de vista dele, né? Muitas vezes, quase sempre. E o diretor falou, então vamos assumir esse risco e vamos validar isso, né? Ótimo o comercial, péssimo o financeiro, né? Porque a palavra dele foi descartada, né? E aí, e como reverter isso, né? O pós disso, né? Então, talvez nesse momento a gente, em ser comercial, ser mais empático, ser mais carismático, chamar esse financeiro junto para a conversa e explicar a defesa do cliente, talvez seja jogo também, cara. Eu não tô passando por cima de ti. Eu não quero que a tua resposta seja invalidada, a tua análise não tenha sido eficiente. Mas vem aqui comigo, junto com o diretor, que eu quero mostrar o meu ponto de vista para defender esse cliente, né? Ou, de repente, mostrar primeiro pro financeiro também, né? Isso. Vou te mostrar por que eu acho que a gente deve, mesmo tendo essa restrição, a gente deve autorizar. Né? Acho que tem esse quesito também. Com certeza. É quase que uma negociação, né? E às vezes esse cara é que o Rica falou. Ele tá tão sobrecarregado de outras operações no dia a dia dele, esse cara do financeiro. E aí a gente fala muito isso, que a gente toma decisões baseadas na nossa emoção da hora, né? Então, assim, cara, aquele cara tá estressado, ele já teve que mandar 1000 segunda via de boleto, já teve que fazer vários processos operacionais, cara, que é uma encheção de saco, vamos dizer assim. Sim. Cara, e na hora ele vai lá analisar lá no final do dia, por exemplo, aquela análise de crédito. Cara, ele tá por aqui. Né? E aí ele vai pro sentimento dele, cara, tem um riscozinho aqui pequeno, mas, cara, quer saber? Eu vou dizer não porque eu não quero assumir. E realmente a gente faz isso no dia a dia, né? A gente pode se perceber em vários momentos da nossa vida, a gente tá meio de mau humor e naquele momento a gente diz não, cara. A gente toma a decisão de não. Tem que ter um pouco de tato. Exatamente, né? Exatamente. Então, entender, foi o que o Rica falou, o processo financeiro e como está a equipe financeira também é um ponto-chave para ajuda no comercial, né? Cara, esse lance de tato é incrível, né? Dentro dos supervendedores,
eu acabo ficando com o chapéu de diretor financeiro. A gente tem a Marília, que cuida da parte administrativa, financeira e tudo mais. Mas às vezes eu vou conversar com o Daniel, né? Outro dia ele me mandou um áudio, eu respondi o áudio. Eu tava exatamente, acho que tinha acabado de ser fechado no trânsito. Eu falei assim, cara, você tá achando que eu sou banco, cara? Pelo amor de Deus, não sei o que, precisamos vender e tal. Depois eu mandei o áudio pra ele. Aí ele, depois de um tempo, eu falei, porra, mas por que eu respondi assim, né? Era só ter falado assim, agora não dá, vamos fazer tal coisa. Então, a tonalidade saiu porque eu tava afetado por um outro problema que rolou na hora, né? Então a gente tem que ter essa percepção também. Viu o cara pisando mais duro ali na empresa? Pô, vou chegar agora com um pedido, né, especial ali e tudo mais. Agora, um ponto aqui que tá na nossa pauta, eu queria trazer, né? Tem muita empresa em que o vendedor, ele tem a atribuição de cobrar o cliente, né? Não sei se isso tá certo ou tá errado, a gente pode até discutir sobre isso. Mas e quando o vendedor, ele não quer cobrar o cliente que deixou de acertar o boleto, que voltou o cheque? O vendedor fala assim, não, você que se... Ô, Rica, você que lide com isso aí, eu quero vender, eu não posso parar de vender porque... Não posso te cobrar para não parar de vender e tudo mais. Como é que a gente lida com um conflito, né, inverso, assim, do tipo, cara, o financeiro vem falando, eu tô precisando de uma força, dá um toque lá porque não tô conseguindo... Como é que a gente cria essa mecânica? Bom, a gente tem alguns exemplos, né? E um exemplo que a gente tem é a gente deixar a tecnologia ajudar um pouquinho em relação a isso. Certo. Né? Então, não precisa ser necessariamente o financeiro ou o comercial cobrando, né? Você pode ter, de repente, um lembrete de pagamento automatizado, né? Avisando o teu cliente ali de forma automatizada que tem um título para vencer, que um título já venceu, não foi pago. Né? Então, a gente pode começar a usar a tecnologia para mitigar conflito, né? Então, a gente vai lá, começa a usar soluções para que aquele financeiro não fique tão sobrecarregado, para que aquele comercial não fique tão sobrecarregado e a gente passar a trabalhar e diminuir a inadimplência e conseguir evoluir em relação a isso. Mas existe uma responsabilidade de receber, né? Se a gente trouxesse alguém do time financeiro aqui para estar nessa mesa aqui e trazer, ele vai falar, olha, não adianta nada a gente vender se o dinheiro não entrar, né? Então, só que muitas vezes a gente terceiriza essa responsabilidade para o financeiro. Mas não é uma responsabilidade do financeiro. É uma responsabilidade de toda a empresa, né? É uma responsabilidade de toda a empresa que o negócio seja sustentável, que o negócio evolua, né? Se o financeiro está com o chapéu ali de tentar garantir que isso aconteça, né? E fazer isso acontecer, é porque é uma das atribuições dele. Mas a gente não pode deixar ele sozinho, a gente não pode delargar isso, né? Então, no meu ponto de vista, sempre que trabalham juntos as equipes financeiras e comerciais, a gente tem resultados melhores. A gente consegue trazer a empatia, o relacionamento, junto com a necessidade de adimplência, de receber no prazo, fazer com que esse dinheiro não falte no fluxo de caixa. Sim. E tudo mais. Quando a gente olha no episódio de experiência do cliente, a gente falou um pouco da organização, né? Que muitas vezes a gente tem ela toda separada, né? Em várias áreas, mas para o cliente é a mesma organização, né? Então é importante a gente entender que todas essas áreas, elas precisam ter o cliente no foco, né? Então, se esse cliente está passando por uma necessidade, eu tenho que estar trabalhando para trabalhar na evolução desse cliente, né? Como é que juntos a gente vai trabalhar para que esse cliente saia desse processo de inadimplência, para que ele volte a comprar, né? A gente, muitas vezes fala sobre custo de aquisição de cliente. É muito caro ter um cliente novo. Não é mais fácil a gente trabalhar para recuperar um cliente que está passando por uma necessidade? Então, sempre que a gente tem os dois times trabalhando juntos, a gente tem um resultado muito melhor, né? Não dá para a gente delargar para o financeiro a função de cobrar, assim como não dá para a gente delargar para o comercial a função de construir um relacionamento com a nossa empresa, né? Sure. Sendo que todas as áreas acabam se relacionando com o cliente ali e todo mundo deveria ter essa responsabilidade. Sim. E você, tá? Já viu muita briga do financeiro tendo que empurrar? Fala, vai lá, fala com o cliente, tal, que eu não consigo nem que ele atenda o telefone e tudo mais. Rolava isso muito nas suas equipes? Eu acho que isso é uma realidade, aí vamos dizer, de 80% talvez das empresas, né? Verdade. O financeiro, muitas vezes ele tenta, mas ele já é um cara que não gosta de muita comunicação, né? O perfil dele. E às vezes ele manda somente um e-mail
né? Ele não tenta um contato telefônico, ele não tenta outras vias de comunicação. E aí vem aquela solicitação lá pro setor comercial. Cara, não tô conseguindo contato, tentei por todas as formas e não consegui, não tenho retorno, agora é teu cliente, se vira, me ajuda, né? Às vezes vem nesse tom, às vezes vem num tom mais amigável. Cara, não tô conseguindo, e realmente já tentou vários contatos e não conseguiu. Então, sim, é uma demanda que acontece muito, né? Que vem muito pro comercial, e aí dizer se o comercial tem que fazer ou não... Eu, enquanto gestora, falaria que sim, vamos ajudar, sim, obviamente, sim, né? Sim. Se tá certo ou não tá certo, aí é uma discussão que talvez a gente vá longe, né? Sim. Mas aí, volta ao ponto, o foco principal do negócio é o cliente, né? O cliente. Enquanto a gente está discutindo quem cobra ou não cobra, tem um cliente por trás disso. Talvez nesse momento o cliente não queira muito contato, porque ele está inadimplente, né? Mas como a gente vai resolver? Acho que é o que a gente falou, não existe certo ou errado, mas sim responsáveis e como a gente vai resolver. Eu acho que o setor, e tu me corrija também, né? Que também é vendedor, eu acho que sim, a gente acaba sendo dono do cliente, enquanto comercial, né? A gente se sente dono do cliente. E por que não a gente ajudar também? Mas só que a gente é pertencente, a gente veste a camisa da empresa também, né? A gente quer que a empresa cresça porque a gente quer crescer também, né? Então, talvez a gente tenha muitas vezes que intervir e ajudar sim o financeiro, né? E ter o tato para falar com o cliente, ou como você falou, entender a ocasião do cliente e trazer essa informação para dentro da empresa, né? Sim. Que a gente vai conseguir muito mais, com muita mais facilidade do que o próprio financeiro, né? Às vezes eles não vão ter esse relacionamento de entender o momento que o cliente está passando, porque o cliente nem vai abrir talvez isso para ele. Mas o comercial, enquanto relacionamento que já constrói com o tempo, o cara se abre. Cara, tô passando por um momento difícil, quero organizar isso com vocês, de que forma a gente consegue organizar. Às vezes a abertura é muito mais rápida, né? Sim. Até fazendo um gancho com o episódio anterior, experiência do cliente, eu falei muito da evolução que a profissão de vendas vai ter com a entrada de inteligência artificial, de bots e tudo mais. Se o vendedor ele é aquele cara que vai no cliente para tirar pedido, esse vendedor, ele vai ter muita resistência de cobrar o cliente. Porque ele fala assim, cara, já que o cara não tá com crédito, né, ele não pode... Eu não vou nem visitar ele que se foda, né? Agora, se você tem uma visão de desenvolver o cliente, que é uma visão mais moderna, é para onde a nossa profissão de vendas está caminhando, tipo assim, cara, eu atendo o Rica. Eu quero que o Rica pegue o meu produto, o meu serviço, ele use e ele consiga alcançar aquilo que ele deseja. E eu não vou parar enquanto você não chegar lá. Eu tô te desenvolvendo como cliente. Quando eu tenho essa mentalidade, eu bater um papo do, o que aconteceu que o último boleto tá, sei lá, 15 dias vencido, não tem problema nenhum, na minha visão. Eu acho que até faz parte de uma conversa. Porque aí sim, concordo com você, em gênero, número e grau. É muito mais fácil ele falar pra mim do que ele falar pra uma pessoa estranha que tá ligando pra cobrar de uma forma muito fria e cara, zero empatia, do tipo, cara, queria saber se eu posso colocar o boleto pra daqui 2 dias, sabe? Tipo, não é uma cobrança, é mais posso confirmar que você paga daqui 2 dias? Então, assim, eu acho que o vendedor tem, sim, esse papel. Agora, falar de cobrança, né, não deixa de ser falar de processo. Então eu acho que o que tem que ter é um processo entre as áreas. Olha, eu vou mandar um e-mail, eu vou fazer 2 ligações, eu vou, sei lá, mandar um WhatsApp. Né? Eu vou pegar a ficha cadastral da empresa no RP, vou ver quem que é o cara que você vende, quem que é o financeiro, eu vou entrar em contato. Vou fazer 3 contatos. Se eu não tiver sucesso, eu te aciono. Entende? Eu acho que essa postura de olhar mais para processo é algo que facilita até pro vendedor. Tipo assim... Eu vou te cobrar, né? Eu vou te visitar pra lembrar de uma cobrança, eu não vou te cobrar. Você entende a diferença? E eu falo, pô, Rica, tal, o que aconteceu, não sei o quê. Porque o pessoal lá da empresa falou que tentou 3 contatos com você, mas não teve sucesso e tudo mais. Cara, o que tá acontecendo? Me conta. Entende? Então, a pessoa mesmo fala assim, pô, realmente, eu não retornei e tal, não sei o quê. Eu tive um chefe, gente, que ele falava pra mim assim, né? Foi um cara muito duro comigo, mas eu aprendi muito com ele. Eu trabalhei 3 anos e meio nessa empresa. Ele falou assim, Leandro, o problema não é o cliente atrasar. O problema é ele não avisar.
Entende? Ontem teve um cliente que mandou uma mensagem e falou assim, cara, ó, não vou conseguir pagar hoje, mas eu te pago na quinta, tudo bem? Eu mandei um joinha pra ele, falei, cara, tudo bem. Agora, atrasa. Aí, às vezes, o financeiro não tem uma rotina de cobrança dia a dia. Ele vai descobrir 2, 3 dias depois. Aí ele vai ver, quando ele já passou 7 dias, o cara, pô, tá ganhando prazo em cima do atraso. Então, também tem um lance do cliente, entendeu? Eu acho que o comercial, o vendedor, ele tem esse papel de entender o que acontece do outro lado. Porque é ele que tá no dia a dia. Ele que liga, ele que faz call, ele que visita, ele que faz a gestão da carteira. Ele sabe. Ele sabe quando, por exemplo... Tem um cliente que trabalha no setor de distribuição e participou de uma licitação. Ele sabe se o cara vai levar ou não. Ele sabe que se ele levar e fizer uma cagada, o órgão não paga ele. E aí, como é que vai ser? Cai todo mundo? Né? Então, acho que, sim, o vendedor ele tem essa possibilidade de cobrar o cliente. Não que seja a obrigação dele, mas eu acho que ele não pode ignorar isso, sabe? E assim, né, Leandro, se a gente for pensar, quando a gente recebe, agora nós enquanto pessoas, né? Uhum. Eu recebo uma ligação de um vendedor meu, né? Eu sou cliente dessa pessoa e ele me liga perguntando tá acontecendo alguma coisa, né? Como é que tá? Cara, eu vou pensar, que bom, ele não tá me cobrando, ele tá tentando entender a minha operação e agregando valor nessa ligação, agregando valor, experiência do cliente, novamente, a gente tá falando, né? Cara, ele tá preocupado com o meu negócio, né? Que legal, né? E aí ele ganha uma estrelinha, né? Então, é lembrado quem é visto, né? E é visto com empatia nesse momento, né? Então, eu acho que é ponto muito positivo, sim. O cliente, ele acaba se sentindo com mais uma pessoa querendo que o meu negócio dê certo. Exato. Né? E não só nos momentos bons, né? No momento ruim, ele tá vindo aqui comigo também pra gente pensar numa solução junto. Isso é uma coisa diferente, né? A gente sempre tem aquela parte de... nos momentos bons o cara tá comigo, né? No momento ruim ele não tá. Se eu realmente estou interessado no sucesso desse cliente, se eu tô trabalhando para desenvolver ele, para que a gente cresça junto, né? O que eu posso fazer para ajudar esse cara no momento difícil também? Né? Quando você traz a parte de processo, eu acho excelente, assim, sabe? Inclusive pra gente municiar o próprio vendedor, a hora que ele tá ali visitando o cliente ou que ele tá em contato com o cliente, pro vendedor conseguir ver quanto que tem em aberto, quanto que tá atrasado. Né? A gente tem clientes que a gente já desenvolveu soluções para ter uma calculadora de negociação. O vendedor senta junto com o cara e fala, cara, como é que fica isso? Né? Olha, eu tenho essas possibilidades de parcelamento aqui. Né? Vamos se organizar, vamos fazer isso acontecer. Então você passa a ter mais alguém interessado no teu sucesso genuinamente. Né? Tá tudo legal? Pô, é fácil estar interessado no negócio de alguém que tá tudo legal. Agora se interessa realmente naquele negócio que tá passando por dificuldade. Né? O que você pode fazer? O que você pode agregar? E do meu ponto de vista, quando a gente realmente está interessado no sucesso do nosso cliente, isso vai além da solução que a gente vende. Né? Que toque, que conexão eu posso ajudar para esse meu cliente? Tem alguém do meu networking aqui que pode ajudar no problema que ele está passando? Né? Tem algum conteúdo legal que eu vi ali que eu sei que pode ajudar no dia a dia dele? O exemplo que você trouxe ali de que estranho não é o cliente não pagar e sim ele não te avisar... Eu acho que é um termômetro muito bom. Se o cara não te avisou, talvez o relacionamento que vocês tenham não é forte. Não é forte o suficiente. Porque se fosse, ele ia falar, cara, eu vou ter que te avisar, eu vou atrasar. Né? Não, nosso relacionamento é relativamente fraco. Eu atrasando ou não te devo uma satisfação sobre, assim, né? Perfeito. Então é legal a gente medir isso, assim, né? E se a gente realmente quiser estar próximo, a gente vai construir relações para sempre. Perfeito. Você vai construir relações que vão durar do local que você está, para os próximos que você possa estar, desse teu cliente do local que ele está, para os próximos que ele possa estar, né? Então, acho que construir relações verdadeiras é uma coisa bem, bem importante também. Sim. E outro ponto, acho que é bem legal a gente falar, é de quanto o teu negócio é importante para aquele cliente. Porque na hora do pagamento, a gente sabe que isso pesa muito, né? Se o cliente está com algum problema financeiro... ele tem que escolher, muitas vezes, né? E agora, quem que eu vou começar a pagar? Como eu vou me organizar? E quando o teu negócio, o vendedor consegue construir esse relacionamento e o teu produto ou o teu serviço passa a ser peça-chave dentro do negócio dele, ele vai priorizar isso, né? Então, é essa entrega de valor, né? O que a gente consegue realmente entregar de valor para aquele cliente, né? Vão ter momentos difíceis, isso é um fato, sempre vai acontecer. Com algumas empresas talvez não, com outras tantas talvez sim.
Mas o que de valor a gente está entregando para quando acontecer esses momentos, ele pensar, cara, pô, eu preciso acertar o meu negócio que simplifica, porque eu preciso da simplifica no meu negócio, né? Na minha organização, né? Então, a entrega de valor também se torna muito importante nesse momento. Perfeito. E ainda falando da relação do comercial com o financeiro, e quando o comercial ele quer vender, mas ele fica, puto da vida porque o financeiro ele não aprovou o crédito do cliente. Ou numa nova entrada, ou numa... o cliente estava comprando 100 mil e ele pôs um pedido de 150 que ele precisa aumentar o crédito. Como é que o vendedor pode lidar com essa ânsia de esganar o cara do financeiro? Bom, eu acho que é uma coisa bem legal, assim, a partir do momento que você trouxe antes, né, 2 casos bem interessantes, né, o momento que a relação, ela não tá tão legal, mas ela tá operacional, e existe um momento que a relação já tá totalmente desgastada, né, certo. Não sento do lado do cara no almoço, vou desviar, não quero mais, né. Então, o que a gente tem que olhar muito? Quando a gente não tá com uma relação, quando a gente não tem ego no meio do caminho, né? Se a gente tiver problema de ego, se a gente tiver problema de falta de alinhamento com os objetivos da empresa, o papo é outro, a gente tem que trabalhar isso antes. Mas a partir do momento que ambas as áreas elas estão olhando para o resultado da empresa, está todo mundo trabalhando com o mesmo foco, a gente tem que entender que essa pessoa ela fez essa análise e essa análise ela tem um motivo, tem um propósito, mitigar o risco. Se porventura eu posso colaborar nessa análise, enriquecendo essa análise para que ela seja mais efetiva, perfeito. O papel do comercial é trabalhar junto com o financeiro nessa análise. Caso que a Tá citou, de realmente a pessoa vir ali e trazer mais argumentos, trazer mais fatos, né, que possam trabalhar nessa aprovação. Mas quando essa aprovação não acontece, e isso no futuro evita uma inadimplência, a gente está trabalhando de uma maneira positiva para a empresa. O que acontece com a inadimplência de uma empresa? Ela acaba virando custo de produto. Ela tem que ir para algum lugar. Se esse dinheiro ficou faltando na minha organização, a hora que eu for compor a nova tabela de preço, e aí como vendedor eu tenho certeza que às vezes vem tabelas de preços novas assim e o pessoal dá um pulo, né? Fala, meu Deus, por que subiu tanto, né? Às vezes a gente tem tendo que compensar uma inadimplência que aconteceu. Então, a gente tem que trabalhar muito para o nosso financeiro ser assertivo. Né? Se ele bloqueou de forma assertiva, cara, tá todo mundo trabalhando para o mesmo negócio e pode ter certeza que ele está evitando que no futuro seja mais difícil de eu vender, né? Porque vai ser mais difícil de eu vender. Muitas vezes, os problemas, mas a prova só para mim é essa, a prova isso ali, o que acontece? As empresas elas vão entendendo que alguns problemas aconteceram e às vezes elas até vão se tornando mais burocráticas. Né? A gente vai pagando com a burocracia que vai sendo criada em cima de situações que aconteceram e precisam ser evitadas. Então está cada vez mais difícil eu vender, está cada vez mais difícil eu aprovar crédito. Por quê? Porque às vezes a gente teve uma política muito permissiva. Então é muito interessante a gente analisar isso, né? O que esse negar esse crédito vai me trazer de benefício no futuro como vendedor dessa organização, né? Então a gente tem que talvez ressignificar isso, né? Certo. Talvez eu não esteja fechando uma venda agora, né? Mas eu estou fazendo com que outras no futuro eu consiga fechar e eu seja eficiente em relação a isso. Obviamente que sempre que as duas áreas estiverem olhando com um interesse exclusivo no sucesso da empresa, né? A partir do momento que o cara está me negando, sem um propósito, sem uma justificativa, sem um embasamento claro, né? Aí talvez a gente está perdendo venda, né? E a gente não pode esquecer que por ele ser analítico, por ele ser mais racional, ele tem que ter uma tese. Eu estou negando por causa de X, Y, Z. Exatamente. Ele não pode falar assim, neguei, né? Não vou aumentar não vou liberar o crédito. Então, assim, acho que também vai muito da forma como o vendedor ele apresenta o cliente ou o pedido de aumento de crédito, né? Se eu só chego e não explico, é uma coisa. Se eu chego e explico, olha, Rica, eu preciso que você aumente o crédito da Thaís, porque ela é nossa cliente há tanto tempo, ela compra em torno de 100 mil na empresa, mas ela entrou num projeto que ela precisa comprar 250 mil. Porra, eu vou quase triplicar. Então eu preciso entender, de repente, se o teu financeiro pediu alguma informação, eu preciso do balanço, DRE, alguma informação mais técnica, cara, liga pro seu cliente e fala, me passa o telefone do teu contador que eu resolvo essa pipa pra você. Quantas vezes eu não fiz isso? Ligava pro contador do cara, me passa o DRE dele, me passa não sei o que e tal, sou da empresa X, tô aumentando o crédito e tal, não sei o que, e eu conseguia desenrolar, porque eu queria aquele pedido, né? E para ilustrar bem, gente,
o papel do vendedor é entender, né, se tem ou não tem que subir o crédito do cliente. Nessa primeira empresa que eu trabalhei, que foi uma empresa que eu aprendi muito, né, eu tava com 6 meses de casa mais ou menos, e eu vendia naquela época umas caixas de cabo de rede, é um cabo azulzinho, tem vermelho também, que é o cabo que você liga no computador para dar internet, né? Estamos gravando com vídeo, então dar, eu tô aqui, ó, fazendo aspas aqui. Eu trabalhava... E essas caixas, elas vinham nos pallets com 36 caixas, né? Eu tava no começo da carreira, quando eu tirava um pedido de 10 caixas de cabo, eu comemorava, porque não era normal, né? Aí, certa vez, liga alguém de São Paulo. Naquela época eu trabalhava em Bauru, que é no interior de São Paulo. O cara, queria fazer uma cotação. Eu, pois não, tal, não sei o quê. Quanto é que tá o cabo? E esse cabo que eu vendia era um cabo tabelado. Então, o distribuidor de São Paulo, o distribuidor de Campinas, de São José dos Campos, todo mundo vendia pelo mesmo preço. Falei assim, olha, o preço tá tanto. O cara falou, que bom. É o preço que geralmente eu compro, né? E aí eu falei assim, quantas caixas você quer? 6 meses de venda, gente. Ele falou assim, cara, quantas você tem no estoque? Aí eu falei assim, deixa eu consultar. Eu consultei e falei assim, eu tenho 3 pallets, né? Gente, né? Me ajuda na matemática aí. 36, 72, 104, é isso? Né? 3 pallets de... Vou confiar que é 104. Sim, confia. Aí... Quando ele falou, eu falei, mais 100 caixas de cabo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí, montei a cotação e tal, mandei pra ele e tal. E aí veio o pedido por e-mail. Já comecei a comemorar, fiquei mó feliz. Gente, eu vendia 10 caixas, do nada 104, né? Falei, meu Deus do céu e tal, não sei o que. Beleza. Aí, me manda a ficha cadastral. Ele mandou a ficha cadastral, eu levei pro financeiro. Naquela época era uma empresa pequena, o próprio diretor fazia o financeiro, né? Aí ele chegou e tal, falou assim, olha, eu acho que tem alguma coisa de errado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu não tô tão confiante nesse cliente, tá? Então eu tô pedindo pro meu sócio que fica em São Paulo, ele vai pedir pra um dos caras que faz entrega, dar um pulo nessa empresa aí pra ver qual é que é. Eu fiquei chateado, mas eu fiquei preocupado, chateado. Mas... Quando ele voltou, ele falou assim, cara, é golpe. Aí eu fiquei puto. Eu falei, como assim golpe? Não, o cliente é bom, não sei o que. Eu falei, não, é golpe, cara. Esse cliente, ele fica na boca de uma comunidade e tudo mais. É uma portinha pequenininha, não tem nem como o cara descarregar mais de 100 caixas de cabo. 100 caixas de cabo ocupa essa sala que a gente tá aqui, né? E eu fiquei extremamente frustrado, porque era um pedido gigante. Mas depois eu entendi, né? Agora com a experiência que eu tenho, eu falei, cara, ainda bem. Porque isso podia machucar bastante a empresa naquela época e tudo mais. Era um volume financeiro e um cabo que tem muito... A margem é muito pequena. Então, o comercial, né? Quando ele fica bravo, que é o nosso tópico com o financeiro, para o financeiro não ter liberado, ele tem que entender que tem certas proteções que a gente precisa. Porque tem muito golpista na praça, cara. Quem aqui nunca viu... Quem aqui nunca sofreu a tentativa de golpe no WhatsApp? Né? Antigamente era na ligação, hoje é no WhatsApp, SMS. Eu recebi uma vindo pra cá. Tentei contato com você, estamos com uma vaga assim, assim, assado, $15 mil por mês. Aí tava tipo assim, o link do WhatsApp. Cara, é golpe, né? Eu não me inscrevi em nenhuma vaga. Como é que o cara tá me recrutando? Então, numa empresa, se o cara leva uma bordoada dessa, cara, ele pode machucar. E o vendedor tem que ter essa percepção. E olha que interessante, né? Às vezes a gente olha pro valor da venda. Sim. Né? Pô, vendi R$10 mil e não recebi. Peraí, e o valor da mercadoria que eu entreguei? Exato. Né? E o tempo... como um todo, né? E o tempo que eu despendi. E depois... E o imposto que eu vou pagar. Exato. Eu não posso não pagar. O governo, eu não vou pagar esse imposto aqui porque eu não recebi do meu cliente. Vai falar, tá, foda-se. Exato. Tá aí a guia, tó. Então, e todo... Às vezes a gente não mede, né? Mas olha o quanto isso consome dentro da nossa empresa, né? Lidar com essa situação, lidar com esse golpe. Olha quantas horas vai consumir, né? Depois vai ser protestado esse título. Então, dá muito mais do que o valor da duplicata ali que a gente tá acostumado a ver, né? E tem empresa que estoura na comissão. Exato. Né? E assim, ó, Leandro, eu acho que tu entrou num ponto bem legal, contando essa tua história, que é o que a gente vem falando sobre o perfil do vendedor mudar também, né? Sim. E não ser apenas um tirador de pedido. Eu já vivi muitas situações dentro da área comercial
disso daí que tu relatou agora, de o financeiro nos identificar um possível problema, ou até um problema de emissão incorreta de pedido, que vai causar um problema também depois, né? Em sinalizar e falar, cara, esse cliente não compra esse volume de produto por mês, né? Ou por pedido. Cara, ele dobrou a quantidade, tá certo isso? Cara, e o vendedor não conseguiu identificar isso. Porque ele não faz a gestão da carteira dele. Ele não entende o cliente dele. Porque se ele entendesse o cliente dele, ele ia bater o olho, ele já ia voltar pro cliente, né, camarada, o teu pedido geralmente é X. Aconteceu alguma coisa, né? Você tá dobrando o pedido, ou tá pulando de X quantidade para X quantidade. É realmente isso? Não, só pra gente seguir o fluxo, né? E às vezes quem detecta isso é o setor financeiro e repassa pro comercial, né? Então, o perfil do vendedor também tem que mudar. Sim. Porque se ele fizer a gestão da carteira dele de forma eficiente e efetiva, cara, ele vai identificar ali. E aí ele sabe o perfil do cliente dele, ele sabe quando pode dar um possível problema, ele pode identificar quando pode ser um golpe, que eu já vivi isso também, de fecharmos cliente com nome no mercado, e a gente, puta, que legal, né, cara, fechamos um clientaço, e o cara fez já um pedido estourando, e aí nunca mais recebemos, né, então isso é uma realidade. E outra coisa também, eu já trabalhei com representação, fui preposto de representante no têxtil. E aí era muito legal, as nossas análises, e assim, a gente começa a passar o tempo, né, e alguns processos operacionais vêm tirando a boa conversa que existia lá atrás, né. E quando a gente ia fazer uma avaliação de crédito, a gente tinha que passar um parecer sobre aquele cliente. Tu pensa, assim, a gente tinha que falar sobre aquele cliente, onde aquele cliente estava situado, qual era o negócio dele, quais eram os outros clientes que ele tinha como fornecedor. Não só passar referências, a gente tinha que dar um parecer sobre aquele cliente. E aí a gente passava, às vezes, informações riquíssimas que iam ajudar na análise de crédito. Hoje a gente não vê mais isso acontecer, né? Hoje a análise é feita por documentos, né? Por histórico, claro, muito efetivos, né? Histórico de pagamento, histórico do cliente, né? Análise de crédito. Cara, mas ainda o comercial parou de passar o parecer dele, né? Ajudar o financeiro, que é o que a gente falou agora. Quando o comercial tá alinhado, muitas vezes a gente tem sucesso nisso, né? Sim. E eu gostei do que você falou, a evolução do vendedor, né? Ele tem que desenvolver o cliente e enxergar ali se existe um potencial. Porque, para pra pensar, né? Se você tem 100 mil de crédito e aí você me pede mais 10, 15, é muito mais fácil de eu aprovar do que eu sair de 100 para 200. Então, se eu estou desenvolvendo você dentro da minha carteira, a gente vai subindo juntos. Então, no horizonte de um ano, talvez teu crédito não seja 200, mas de um mês para outro vai ser difícil eu conseguir essa análise, ou eu vou precisar de muito documento e tudo mais. Então, acho que a gente cobre bem essa questão. E para a gente finalizar, antes de eu fazer um convite especial para o nosso amigo ouvinte, eu quero fazer uma pergunta matadora aqui, né? Qual deve ser o foco da empresa, cara? Cara, o foco da empresa é o cliente, é o negócio, é a lucratividade, é o resultado. Acho que isso tudo tá num combo, né? E aí eu acho que resume tudo que a gente conversou até agora, né? Quando cada setor entende a sua responsabilidade, mas pensa no resultado como um todo, eu tenho que vender, eu tenho que receber, e uma coisa depende da outra, né? E essas regras estão muito bem definidas, cara, o foco é o resultado, né? O foco é o crescimento da empresa. Eu gosto da sua frase sobre o resultado, porque ela engloba o crescimento, ela engloba o aumento das vendas, ela engloba o aumento da lucratividade, a gestão de carteira eficiente do cliente, do vendedor, a prospecção de novos clientes por parte do vendedor. Eu acho que quando a empresa ela pensa no resultado, ela é uma empresa muito mais... Ela tem um drive muito mais claro, né? Todo mundo fala de eficiência, de eficácia, de produtividade, mas pouca gente consegue tangibilizar isso para dentro, né, de indicadores que você possa de fato operar o teu negócio, né? Então acho que o foco tem que ser o resultado mesmo. Eu concordo contigo, tá? E o resultado vem muito de todos esses elementos em conjunto com o cliente, o vendedor trabalhando com o financeiro, não contra o financeiro, com a logística, não contra a logística, né, Rica?
E eu acho que não é nem 1 mais 1, né? É exponencial, assim, a partir do momento que você junta essas duas áreas, né? Elas realmente se potencializam, né? Então, isso é uma coisa muito interessante pra gente olhar, né? Separados, a gente despende a nossa força, né? E juntos a gente não só se soma, mas se multiplica, né? Então, isso é uma coisa muito importante. A empresa que começa a trabalhar com essa visão, ela passa a ter resultados muito mais legais, assim, sabe? E se a tua empresa não tem isso hoje, batalha por isso. Batalha por isso porque vale super a pena. Show de bola. Gente, você que está nos acompanhando aqui, quero fazer 2 convites para você. Primeiro convite é para você baixar o guia de tendências sobre experiência do cliente. Gente, o que é este guia aqui que a Simplifica Mais preparou para nossa audiência? Legal. São um conjunto de tendências aí que a gente entrega através das nossas soluções, mas também que a gente vem vivenciando e vendo que trazem um resultado legal para as organizações. Ajudam muito nesse conflito comercial, financeiro. A gente tem soluções aí para ajudar muito nessa eficiência interna dos times. E nesse guia de tendências a gente vai falar sobre autoatendimento, a gente vai falar sobre chatbot, a gente vai falar sobre data analytics, a gente vai trazer sobre... Experiência do cliente? Experiência do cliente, omnichannel, tá onde o teu cliente tá, né? E usar a tecnologia para potencializar a experiência do cliente. Então fiquem super à vontade, baixem esse conteúdo, compartilhem internamente também, que tem informação muito valiosa. É isso aí. O segundo convite é para você compartilhar este episódio com o departamento financeiro da tua empresa. A gente conversou aqui sobre vendas versus departamento financeiro, mas fica claro que não é competição, é cooperação. A gente precisa trabalhar juntos pelo resultado da nossa empresa, do nosso negócio. E a gente quer muito levar esse papo para alguém que, em tese, não fala sobre vendas. Então, tem aqui, se você está nos ouvindo pelo Spotify, tem um botãozinho que você clica no próprio aplicativo do Spotify e compartilha pelo WhatsApp. Se você está nos assistindo no YouTube, é só procurar é só você copiar a URL e mandar para ele também pelo WhatsApp, por e-mail, enfim, da forma como você preferir. Tá bom? Então fica esse segundo convite. Tá a fim de fazer um treinamento de vendas? Venha conhecer o método Super Vendedores. É um treinamento que vai juntar processo comercial, técnicas de vendas e comportamento dentro de um método para você se desenvolver. Você vai ter aula comigo, vai ter aula com o Dani, vai ter diversos materiais bônus em cima da nossa formação. E tem link na descrição para você conhecer o nosso projeto aqui. Tamo junto? Gente, considerações finais antes da gente finalizar. Então, eu acho que um aprendizado que a gente teve hoje, que a gente quer levar para quem está escutando a gente, principalmente da área comercial, e uma dica que eu gostaria de passar como consideração final, tente entender o processo do teu setor financeiro. E aí, quando você identificar o que foge do estratégico, o que pode ser automatizado, o que pode ajudar que esse relacionamento flua, né, de uma melhor forma, apresente isso, mostre a Simplifica Mais também, né? Porque a partir do momento que a gente tem as pessoas sendo utilizadas para atividades mais estratégicas e com foco no resultado, cara, e tendo empatia, o trabalho flui muito mais para o vendedor também. Ele consegue também se dedicar muito mais ao seu resultado, também o resultado da empresa, né? Então, a consideração final que eu passo é isso. A partir do momento que a gente trabalha em conjunto, cara, potencializamos muito mais ainda o nosso crescimento e a nossa evolução enquanto profissional e enquanto resultado de empresa, né? Boa. E cá? Bom, eu acho que se esse episódio ele servir aí para iniciar conversas entre esses departamentos, se na tua empresa esses departamentos não se conversam ainda, usem esse episódio, compartilhem aí e comecem a trocar uma ideia, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Não se esqueçam que tem o cliente do outro lado, e não se esqueçam da experiência do cliente. Contem sempre com a gente, com a Dapcom, com a plataforma Simplifica, para trabalhar e trazer solução de tecnologia relacionada à experiência do cliente. E é isso. É isso aí. Gente, dúvidas, questões, xingamentos, vai lá no Instagram, @supervendedores, venha trocar ideia comigo, com o Daniel. E já faço o convite aqui para você conhecer, antes de mais nada, o nosso primeiro episódio, o episódio que a gente conversou sobre experiência do cliente, tem link na descrição deste podcast. E se você ainda não assinou o Papo de Vendedor, aproveite para assinar, porque nós vamos gravar um novo episódio falando sobre força de vendas e back-office
Esse episódio ele vai ao ar no final de maio, dia 25 de maio, vai entrar na sua timeline. Então aproveite para você se inscrever, para você trocar uma ideia com a gente, para você baixar o material, entender as tendências aí que podem te ajudar a vender cada vez mais em 2023. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!